E nós podemos então aqui destacar pelo menos 3 condições espirituais. Na verdade são 2, mas você vai entender porque eu estou falando 3. 3 condições espirituais. A primeira, nós vemos no capítulo 2, nós lemos o homem natural. Quem gosta aí de grego é psíquicos, e psique, psicologia, a origem do termo, da palavra. O homem natural é o homem que não tem o Espírito Santo. Ele não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ele está morto espiritualmente. Ele não tem vida espiritual e por isso ele não aceita e não compreende as coisas do Espírito. O Espírito Santo moveu homens para escreverem sem erros a Escritura. Na época deles, as Escrituras, para nós, o Antigo Testamento. E posteriormente as cartas que circulavam e vieram a compor o cânon do Novo Testamento, fechando toda a coleção dos livros sagrados, Antigo e Novo Testamento. Então, eles desprezavam esse homem natural, ele despreza as coisas espirituais porque ele não tem o Espírito. Como é que ele pode compreender Cristo e este crucificado? Como é que ele pode compreender Cristo, a pessoa, o Deus homem e a obra de Cristo? Um homem sem pecado, o homem Deus, que morre na cruz no lugar de pecadores. O homem natural não tem o Espírito Santo, não aceita estes assuntos que são espirituais. Não tem discernimento espiritual. Efésios 2, 1 ao 3 deixa claro que Deus é que dá vida espiritual para aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Um outro tipo de condição espiritual que observamos é a do homem carnal. A do homem carnal, lá no capítulo 3, que nós lemos. É aquele que nasceu de novo. Perceba que Paulo diz aqui no texto que não pôde falar a eles como a espirituais, mas sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eles tinham essa união com Cristo. Eles tinham o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. No momento da conversão, eles receberam o Espírito Santo, portanto, eles tinham vida espiritual. Mas por que Paulo diz que eram carnais? Será que existe crente carnal? Na verdade, para ser espiritual, o contexto de 1 Coríntios mostra claramente que o espiritual está relacionado com o Espírito de Deus. Então, o homem espiritual é aquele que tem o Espírito Santo. Esses crentes corintianos, também, eles tinham o Espírito Santo, mas eles agiam como homens naturais, como homens carnais. Por isso, Paulo diz que eles não podiam suportar verdades espirituais profundas, o alimento sólido. Não dá para falar de doutrina mais profunda, doutrina bíblica, espiritual, para crianças em Cristo. São infantis do ponto de vista espiritual. Eles não tinham maturidade espiritual. Essa é a ideia do crente carnal, entre aspas. Paulo está chamando de crente carnal aquele que não tem maturidade espiritual. Veja, ele deveria, já pelo tempo, ter crescido espiritualmente, já deveria pelo tempo poder receber alimento sólido, doutrinas mais profundas, mas não. Eles insistiam em ter essa visão carnal, limitada pelo século, pelo mundo, por essa era. E essa carnalidade, ela era expressa por meio da inveja e por meio de divisões. Será que acontece isso nos dias de hoje? Será que o crente, ele permite o orgulho dominar o seu coração? Permite então que surjam ciúmes, invejas? Será que há fofoca, mentiras no seio da igreja de Cristo? E aí ocorrem essas divisões, partidarismos? Era isso que acontecia com os crentes coríntios. E a terceira condição que nós verificamos é o homem espiritual.
Eu falei lá no grego, para quem gosta, né? O homem natural é o psíquicos, o carnal é o sarkikos, de sarcófago, que coloca o corpo, né? E o homem espiritual é o pneumáticos, é aquele que tem maturidade espiritual, ele cresceu espiritualmente, ele tem a mente de Cristo, então ele discerne, ele tem o Espírito Santo, ele discerne as coisas espirituais.